Olá, tudo bem? Me chamo Felipe Saboia, sou diretor adjunto do Instituto Ethos. Serei o mediador do nosso painel Retrospectiva da Agenda de Integridade, Transparência e Combate à Corrupção no Brasil. A proposta do painel é trazer reflexões a partir da celebração do Dia Internacional do Combate à Corrupção, dia 9 de dezembro, fazendo uma retrospectiva da Agenda de Integridade, Transparência e Combate à Corrupção no Brasil, de forma a compreender o ponto em que estamos nesse momento para identificar nossas principais fragilidades e perspectivas de futuro para essa agenda. Acompanhamos nos últimos anos muitos avanços em marcos regulatórios e na incorporação dessa agenda pelo setor privado. Por outro lado, enfrentamos uma série de retrocessos sob diferentes perspectivas. Nós do Ethos temos atuado de maneira intensa nessa agenda desde a nossa fundação. Já promovemos, junto a empresas parceiras e governos, diversas iniciativas como o Pacto Empresarial pela Integridade, acordos setoriais de integridade, em setores como saúde, petróleo, engenharia e construção, limpeza urbana e esporte, Proética e diversos selos que surgiram recentemente, como o selo Agro e o selo Infra. Reforçamos a importância e a credibilidade de ações coletivas em parceria com as empresas privadas e o poder público na luta contra a corrupção e intensificação da cultura de integridade em prol da ética e transparência no ambiente organizacional. Assim, entendemos que nesse momento de celebração é preciso fazer uma reflexão mais profunda a fim de compreendermos o contexto em que se encontra o sistema de integridade brasileiro, apontando quais as perspectivas para os próximos anos. Para isso, estarão participando desse painel Fernanda Bidlovski, advogada da Maeda Aires Sairubi Advogados. Fernanda atua em investigações internas independentes de alta complexidade, incluindo com reporte para autoridades brasileiras e nos Estados Unidos. Participou de maiores investigações independentes no contexto da Lava Jato e investigações internas que envolveram alegações em diversos países da América Latina. Foi reconhecida pela Global Investigation Review como uma das 100 mulheres em investigações globalmente e pelas publicações Best Lawyers e Leaders League. Participa regularmente como palestrante em eventos relevantes da área de compliance e anticorrupção. Se formou pela PUC de São Paulo em 2004, é mestre em Direito pela Universidade de Buffalo, nos Estados Unidos, advogada licenciada no Brasil e em Nova York. E Jorge Raj Sobrinho, bacharel em Direito pela Universidade Federal da Bahia, mestre em Administração Pública pela Universidade de Southern California, em Los Angeles, e em Direito Público pela Universidade de Brasília, UNB. Atuou como advogado em Salvador e foi professor adjunto da Federal da Bahia entre 62 e 91. Jorge Raj foi prefeito de Salvador, deputado estadual pelo estado da Bahia, deputado federal, tendo participado da Assembleia Nacional Constituinte. Em âmbito internacional, atuou como consultor internacional na Organização dos Estados Americanos, na OEA, em missões na Argentina e na Venezuela, além de já ter sido consultor também na Bolívia e na Colômbia. E Jorge Raj é ex-ministro-chefe da Controladoria Geral da União. Dando início ao nosso diálogo, eu gostaria de pedir para a Fernanda contar para nós um pouco quais os reflexos que o atual cenário brasileiro impõe para as empresas no âmbito legislativo em relação ao compliance e programas de integridade, e quais são os estímulos e desafios que ainda permeiam o ambiente empresarial. Por favor, Fernanda. Olá, queria agradecer a oportunidade de participar desse painel. Obrigado pelo convite, Felipe, para discutir um assunto sempre tão relevante no nosso país, especialmente ao lado do ministro Jorge Arge, que é um dos grandes nomes no cenário de combate à corrupção no Brasil. Bom, primeiro, eu queria fazer uma breve retrospectiva, dos marcos legislativos e a evolução do ambiente empresarial em relação ao compliance e a programas de integridade no Brasil. Eu me lembro que, mais ou menos por volta de 2008, 2009, eu era advogada externa de uma subsidiária brasileira de uma grande multinacional americana, Eu fazia principalmente negociação de contratos com fornecedores dessa empresa. A empresa já tinha, nos seus termos e condições de contratação, uma cláusula anticorrupção que remetia à obrigação de cumprimento do FCPA, que é a lei anticorrupção americana. Eu lembro como era difícil negociar essas cláusulas, eram cláusulas de difícil aceitação,
Muitas vezes, os fornecedores alegavam que eles não precisavam se obrigar a cumprir uma lei americana, já que eram empresas brasileiras, né, e atuavam aqui no Brasil, e que eles não se sentiam, muitos eram transparentes, né, e falavam que não se sentiam confortáveis de assinar um contrato dizendo que não iam pagar nada de valor para agentes públicos para conseguir ou manter negócios, né? E que, caso isso acontecesse e o meu cliente ficasse sabendo, poderia ser motivo para rescisão sem multa. Então, eu acho que essas negociações, que eram bastante difíceis e muitas vezes infrutíferas, elas refletem bem o ambiente empresarial de compliance da época. Nessa época, apenas as empresas multinacionais americanas ou que tinham papéis negociados na Bolsa Americana tinham essa preocupação com programas de compliance, né, e raramente isso acontecia nas empresas brasileiras, não era efetivamente uma preocupação. Em paralelo, em 2010, né, a gente tem um grupo de trabalho sobre suborno da OCDE, que faz avaliação com relação ao cumprimento pelos signatários das obrigações da Convenção Anticorrupção, né, lembrando que o Brasil, ele ratifica essa convenção no final do ano 2000, e esse grupo, ele emite um relatório de acompanhamento das recomendações que ele tinha dado na segunda fase de avaliação do Brasil, que tinha acontecido em 2007. E nesse relatório, ele indica a falta de implementação de legislação no Brasil, né, sobre esse tema, e classifica isso como um não cumprimento. Então, o que acontece? Nesse contexto, foi proposto o projeto de lei 6826, né, que dá origem à Lei 2846, que é a lei Anticorrupção brasileira, que entra em vigor em janeiro de 2014, tá? Alguns meses depois, tem início a Operação Lava Jato, né, em março de 2014. Nessa época específica, eu tinha acabado de voltar para o Brasil, eu tinha ido para os Estados Unidos fazer mestrado e trabalhado 2 anos numa empresa multinacional americana, na área de compliance, né? Quando eu volto para o Brasil, no final de 14, eu começo a trabalhar na área de compliance de um escritório de advocacia. E eu lembro que nessa época, né, os principais desafios da empresa nessa área eram realmente se adequar à nova legislação. Havia uma pressão para essa adequação, né? Tanto empresas americanas que já tinham o programa implementado, mas precisavam fazer uma adequação, porque a nossa legislação é mais abrangente, né, quanto empresas brasileiras que precisavam implementar o programa do zero. Eu lembro nitidamente também a condição de treinamentos de compliance nessa época nas empresas, né, e as perguntas. Então, a gente fazia a avaliação de riscos, fazia a elaboração das políticas, procedimentos, código de conduta e partia para os treinamentos, conduzia treinamentos nos funcionários, né. E eu me lembro das perguntas dos colaboradores, né, que eram perguntas de arrepiar, assim, era realmente, ainda havia a cultura do jeitinho brasileiro, muitas pessoas diziam que as novas políticas e procedimentos que estavam sendo implementados, se fossem seguidos, não teriam como fechar mais negócios, né, então a gente realmente via aquela cultura bastante arraigada. A Operação Lava Jato, e junto, né, com a legislação, a Operação Lava Jato e a atuação das autoridades públicas ajudou muito nessa mudança de postura e cultura dentro das empresas, né? O fato de ter havido punição e prisão de políticos, executivos de alto nível, realmente mostrou para as pessoas, e isso era bastante ressaltado nos treinamentos, que os próximos poderiam ser eles, né? Outro ponto relevante que também ajudou bastante nessa mudança eram as multas que começaram a ser aplicadas nas empresas, que aí fizeram com que conselhos de administração e diretorias começassem a disponibilizar recursos, tanto pessoais quanto financeiros, para a criação de áreas de compliance e também implementação de programas de compliance, principalmente também considerando que a existência desses procedimentos e mecanismos, né, desses programas de integridade, considerada pela legislação na dosimetria das sanções aplicadas às empresas, né? Então, o que acontece? As empresas começam a implementação de programas, né, e os programas sólidos e efetivos, eles começam a gerar resultados também. Então, por exemplo, canais de denúncia que são implementados nas empresas. Eu me lembro
de muitas perguntas na época relacionadas ao fato do canal ser efetivamente anônimo, se eles podiam confiar no canal. Então, foi uma mudança também nesse sentido, as pessoas começaram a fazer denúncia nos canais das empresas, principalmente quando as denúncias eram levadas a sério, né? Então, quando eram conduzidas investigações internas e havia implementação de gestão de consequência com relação aos colaboradores que tinham descumprido procedimentos internos, então não só o que as autoridades públicas estavam fazendo, mas também o que estava acontecendo dentro das empresas, e muitas vezes a gente vê até hoje que o programa de integridade e essa cultura de compliance acaba até retendo talentos, né? Então, o que a gente vê é que nos treinamentos das empresas hoje, as perguntas são muito diferentes, obviamente. Há exceções, a gente ainda tem muito espaço, né, para melhorias, mas a gente percebe que as perguntas são diferentes, as pessoas elas já conhecem melhor as regras, as políticas, os procedimentos anticorrupção, e elas já conseguem começar a reconhecer que essas políticas servem também e principalmente para a proteção dos próprios colaboradores, né, e não para engessar negócios, como era a visão principal antes, né? Então, realmente, hoje a gente percebe, e tem muitas pessoas que dizem, né, que a Lava Jato trouxe mais perdas do que ganhos na agenda anticorrupção. Eu, sinceramente, discordo, né? O dinheiro para pagamento de propina sai da empresa privada, né? E a Lava Jato ajudou muito nessa mudança de cultura que foi observada nas empresas nos últimos anos. E a mudança não ocorreu só dentro das empresas, as autoridades públicas também, a mudança é muito nítida, a gente percebe a sofisticação das autoridades, treinamento das autoridades com relação à matéria, né, a interação e a troca de informações entre as autoridades brasileiras e autoridades de diversos países, principalmente nos Estados Unidos, o que antigamente demorava meses, né, para a troca de informações relacionadas a investigações transnacionais, hoje demora alguns dias ou até mesmo horas para as autoridades conseguirem se comunicar, né? Então, eu acredito que não tem muito essa cultura e esse desenvolvimento, não tem muito como retroceder. Houve realmente uma mudança cultural dentro e fora das empresas. No cenário atual, né, principalmente com relação aos desafios, é importante ressaltar a percepção com relação ao enforcement das autoridades brasileiras, que houve uma significativa diminuição, né? Então, a gente lembra que há poucos anos atrás, a gente ligava o noticiário de manhã e a gente tinha sempre uma operação da Polícia Federal acontecendo em algum lugar do país, né? Ou em vários momentos, em vários lugares do país. Hoje a gente não vê com tanta frequência, né? E corroborando essa percepção, a Transparência Internacional, ela emite um relatório que foi no final, em outubro de 19, depois atualizado em 2020, que apresenta o que eles consideram retrocessos na luta anticorrupção no país, né? O foco do relatório principal é a interferência política nos órgãos de controle e combate à corrupção, principalmente Ministério Público, Polícia Federal e algumas decisões, né, da Justiça, do Poder Judiciário. No mesmo sentido, né, em março de 2021, a OCDE cria um grupo de trabalho permanente para monitorar a situação do Brasil, por receio que o país não conseguisse mais cumprir as obrigações relacionadas à Convenção Anticorrupção. Eles consideram a ameaça à independência e capacidade dos órgãos de combate à corrupção. Em contraste, né, eu acho que é relevante a gente mencionar aqui, a gente percebe que alguns órgãos de combate à corrupção, em especial a CGU, eles mantiveram esforços contínuos com relação à punição do descumprimento da lei anticorrupção brasileira. A gente verifica, até no próprio site da CGU, que desde a publicação da lei, né, o número de PARs instaurados, que são os processos administrativos de responsabilização previsto na legislação de corrupção, vem subindo vertiginosamente. Então, a gente percebe que, por exemplo, em 2006, havia em torno de 46 processos instaurados, 2016, 175, 175,
em 2020, cerca de 300, né? Então, esse é um assunto que a gente vem aconselhando bastante os nossos clientes, né? Porque o procedimento administrativo é específico da legislação anticorrupção, ele tem muitas peculiaridades e desafios para as empresas, né? Um dos desafios é relacionado à apresentação da defesa em 30 dias, ou seja, a empresa ela tem 30 dias para apurar os fatos, o que normalmente requer a condução de uma investigação interna, né, para que a empresa consiga compreender plenamente a extensão das alegações e ali pontuar a estratégia que ela vai colocar para aquele caso, né, considerar as autoridades que poderão ser envolvidas e as sanções aplicáveis. E nesse prazo também, a empresa precisa apresentar relatório de perfil conformidade, ou seja, ela tem que fazer uma mini avaliação de riscos, né, e coletar informações e evidências que comprovem a efetividade do programa de compliance dela. Ou seja, bastante atividade para o prazo de 30 dias. No âmbito legislativo, eu queria pontuar 2 desenvolvimentos recentes, né? O primeiro é a nova Lei Geral de Licitações Públicas e Contratos Administrativos. Havia já um movimento de legislações estaduais que começaram a exigir programas de compliance nas contratações públicas, mas foi a lei federal que consolidou os programas no âmbito dessas contratações, né? Então, a lei trouxe a obrigatoriedade de programas de compliance para contratações de grande vulto, também colocou o programa de compliance como critério de desempate no julgamento de propostas e também como atenuante em sanções administrativas, né? Outro desenvolvimento recente são as alterações na legislação, na lei de improbidade administrativa. Essas alterações também suscitam acaloradas discussões, né, se trouxeram avanços ou retrocessos na agenda anticorrupção brasileira, mas aqui, focando no impacto, né, para as empresas e desafios para as empresas, queria citar 3 pontos. O primeiro é a alteração do artigo 11, né, que trouxe, na minha opinião, uma maior segurança jurídica, uma vez que traz um rol de condutas que constituem violação aos princípios da administração pública taxativo, né, afasta, dessa forma, interpretações mais subjetivas desse artigo. Tem também o ponto da alteração do prazo prescricional, né, que agora prescreve em 8 anos contados da ocorrência do fato, e isso pode gerar impactos em procedimentos e processos em andamento, e a alteração do artigo 3º, que também vem sido discutido bastante, né? O artigo 3º da lei, ele dispõe que a lei é aplicável àquele que induz ou concorra à prática do ato de improbidade, né? A alteração faz com que haja necessidade do dolo. Além disso, com essa alteração, há a inclusão do parágrafo 1º, que diz que só vai responder se houver comprovadamente benefícios diretos dessa pessoa. Ou seja, só aquele que negocia e paga propina pode acabar não sendo responsabilidade pelo ato de improbidade, que acaba sendo um pouco esquizofrênico. São esses pontos que eu queria trazer aqui. Obrigada. Obrigado a você, Fernanda. Acho que você, tentando resumir um pouco aqui os principais pontos que você trouxe, acho que esse histórico da realidade como ela é nas empresas é interessante a gente perceber essa evolução. Eu estou de acordo com isso. Eu trabalho há 10 anos no Ethos e realmente há 10 anos atrás, pelo menos o comportamento e o tipo de abordagem a esse tema das empresas associadas era bem diferente, né? A gente avançou Sim. nesse sentido, mas é claro, se a gente fala do setor privado como um todo, a gente ainda tem muito a avançar, às vezes em alguns setores especificamente, às vezes em empresas de menor porte, mais locais, mas enfim, é fato isso, né? E acho que é interessante também a análise que você fez em relação aos marcos regulatórios dos últimos anos e principalmente mais recentemente a essa questão de diminuição do enforcement, de interferência política, enfim, acho que são elementos interessantes aqui nesse histórico a ser traçado, né?
Bom, agora eu queria pedir para o ministro Jorge Raj falar um pouco, através da sua experiência, né, sobre esse contexto atual da agenda de integridade no país, como que ele vê, quais as preocupações para os próximos anos, especialmente porque ano que vem tem um processo eleitoral, né, e a visão sobre os órgãos de controle, né, em especial a CGU, né, pela sua experiência, e de que forma que a gente deve garantir que esses avanços que a Fernanda trouxe nos últimos anos não se percam, né? Por favor, Jorge. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer o convite do Ethos, sempre muito honroso, para participar de mais uma das conferências 360 graus do Instituto Ethos. E congratular-me aqui com a doutora Fernanda, com o Felipe, pelas suas palavras, Fernanda, e pela condução do Felipe, desse nosso encontro. O convite do Ethos é para que nós tratemos de uma reflexão da oportunidade do dia de hoje, né, Dia Internacional de Combate à Corrupção, 9 de dezembro, instituído pelas Nações Unidas, por ocasião da celebração da Convenção de Mérida, no ano de 2003. Já lá vão quase 20 anos, né, dessa luta, e aí com base na Convenção da ONU, que foi um grande reforço, um grande respaldo para todos os desenvolvimentos que vieram em seguida. A ideia aqui é nós avaliarmos os avanços e os retrocessos, na linha do que fez a doutora Fernanda, e as perspectivas para os próximos anos. De dois lados. De um lado, pelas políticas públicas, pelas iniciativas governamentais, e, por outro, no ambiente empresarial, o engajamento das empresas, até por sua própria iniciativa. Muito bem, eu diria que, em termos de retrospectiva, no que é possível resumir aqui em 5 ou 10 minutos, essa parte, o Brasil evoluiu muito no que se refere ao instrumental de combate à corrupção, aos mecanismos normativos para enfrentar a corrupção, seguindo a linha daquilo que vinha sendo gestado desde meados, a segunda metade do século passado, nos países mais avançados em relação a essa matéria, começando pelos Estados Unidos com a FCPA, e em seguida a Convenção da OCDE, a Convenção Antissuborno, provocada justamente por pressões do governo norte-americano, uma vez que as suas empresas se viam em posição de desvantagem em relação às empresas multinacionais dos países da Europa Ocidental, continuavam corrompendo fartamente os governos de suas antigas colônias, sobretudo na África, no Oriente Médio, sem nenhum receio, porque os países onde elas eram sediadas não dispunham de uma lei como a FCPA, de combate à corrupção, com todas aquelas penalidades pesadas, etc. Por conta desse desequilíbrio, digamos assim, de mercado, os Estados Unidos passam a cobrar da OCDE um posicionamento, e daí resulta a Convenção Antissuborno. Todos os países membros, e países não membros também, como o Brasil, que vem a aderir depois, se obrigam a editar legislação semelhante, nos moldes da legislação do FCPA. É o que o Brasil acabou fazendo em 2010, com o projeto de lei 6826, já citado aqui pela doutora Fernanda, que vem a se transformar na lei anticorrupção, a 12846, no ano de 2013. Mas não é só isso. O marco normativo que nós temos no Brasil, como resultado dessa movimentação internacional, expressa no FCPA, no UK Bribery Act, na Convenção Antissuborno da OCDE, na Convenção Interamericana Anticorrupção, na Convenção das Nações Unidas, o Brasil produz muito mais do que essa lei. Produz o que hoje nós podemos chamar um microsistema
um subsistema brasileiro anticorrupção comparável aos melhores e mais avançados do mundo, em termos de marco normativo. Nós temos, se considerarmos a evolução a partir da Constituição de 88, tomando como marco a Constituição de 88, sobretudo nos seus artigos 37 e outros que tratam da administração pública. Nós temos a lei de improbidade, a antiga e agora a nova, né? A antiga vem desde 92, temos a primeira lei de licitações, 8666, temos a lei orgânica do Tribunal de Contas da União, que não pode ser esquecida nesse contexto, também de 93. Depois, mais recentemente, temos a lei de lavagem de dinheiro, a primeira de 98 e a segunda, 2013. Temos a lei do CAD, também em 2 etapas. Temos a lei de acesso à informação, LAI, 12.527. Acesso à informação que vem sofrendo grandes retrocessos agora, neste momento, ao completar 10 anos, ela é de 2011. Temos as leis da transparência fiscal, que alteraram a lei de responsabilidade fiscal, obrigando estados e municípios a adotarem portais da transparência semelhantes ao da CGU, ao do governo federal. Não é? Isso foi amplamente cumprido num bom número de municípios e estados, embora não em todos, é claro. E temos aí, em 2013, a Lei 12.846, Lei Anticorrupção, com seu estímulo aos programas de compliance, por conta do regime de responsabilidade objetiva, que tem que ser destacado, porque é fundamental no estímulo para que as empresas adotem programas de compliance, porque a responsabilidade objetivamente recairá sobre a empresa e, consequentemente, sobre seus dirigentes, tá? Se algo acontecer, ainda que não seja por iniciativa deles, nem por sua iniciativa, nem do seu conhecimento. Temos também, nesse mesmo ano, a Lei das Organizações Criminosas, onde é previsto um instrumental de produção probatória através de ações controladas, delações premiadas, etc., independentemente dos abusos e do mau uso que foi feito desse instrumental pela Operação Lava Jato, o instrumental é válido, é da maior importância. Temos a Lei do Conflito de Interesse, também de 2013, a Lei das Estatais um pouco depois, e esse é um pacote, digamos assim, claro que há outras leis que eu não mencionei aqui, mas composto principalmente por esses diplomas normativos, agora, mais recentemente, acrescidos de 2 outras leis que alteraram, ou que substituíram, na verdade, a Lei de Licitações e a Lei da Improbidade Administrativa. Isso no plano normativo. No plano da construção institucional, essa última década e meia, ou 2 décadas quase, também foi um período de grande avanço, na medida em que se construíram e fortaleceram instituições de Estado, do Estado brasileiro. Não são instituições do governo, são do Estado brasileiro, embora sofram, às vezes, com mudanças de orientações de governo, como acontece agora com a Polícia Federal, sofrendo influência política, com o PAF quase que desmontado, tá? Com o Ministério Público, que perdeu a sua grande autonomia e desenvoltura de atuação que tinha até pouco tempo atrás. Mas, seja como for, são instituições de Estado que estão aí, vão sobreviver às intempéries do momento, eu não tenho dúvida disso. De outro lado, no campo da transparência, o Brasil avançou enormemente. O Brasil acabou assumindo uma posição de liderança, a ponto de ter sido convidado para, junto com o governo norte-americano, na época o presidente Obama convidou a presidente Dilma Rousseff
para o lançamento da Iniciativa de Governo Aberto, a OGP, Iniciativa de Governo Aberto, que hoje reúne mais de 60 países que concordam em voluntariamente, não é uma convenção obrigatória, voluntariamente assumirem compromissos de avanço em matéria de transparência, de abertura de informações cada vez maior. O Brasil também tem posição de liderança na construção do GIFT, uma iniciativa específica de transparência fiscal, e o Brasil criou o Portal da Transparência, que é exemplo, hoje reconhecido internacionalmente, como um dos maiores portais do mundo em matéria de expor os gastos governamentais, todos realizados até a noite do dia anterior, na manhã do dia seguinte, estão expostos ao escrutínio público como um extraordinário instrumento de controle social. E isso combinado com a Lei de Acesso à Informação, que é um instrumento da maior importância, inclusive para a imprensa, o jornalismo investigativo, que é um instrumento também que reflete o incremento do controle social das ações governamentais. Daí vem um retrocesso que eu não atribuo apenas à mudança de governo, não é só isso. As causas, os fatores do retrocesso, na minha opinião, são vários. Devem ser objeto de reflexão, de pesquisa e aprofundamento nas suas raízes. Várias são as causas. Uma delas, na minha opinião, são os desmandos da Operação Lava Jato. Começou bem, aplaudida por todos, e hoje está muito longe de ser a unanimidade que era, não é? Por conta dos abusos, por conta da transformação daquilo que se começou com tanta esperança, se acabou se transformando num instrumento de projetos políticos pessoais, hoje publicamente comprovados, onde os comandantes da operação hoje são candidatos ou pré-candidatos a cargos eletivos. Cada dia um a mais que manifesta essa intenção. Mas o que é preciso mais para se constatar, não é, o viés político, a prática de abusos? Isso é muito grave, porque além dos danos causados a pessoas individualmente, eventualmente injustiçadas, há um dano mais geral, coletivo, que é a desmoralização do combate à corrupção, o enfraquecimento do combate à corrupção, a perda de credibilidade do combate à corrupção. E é isso, em grande parte, nós temos hoje. Além de fornecer-se argumentos para os verdadeiros culpados, né, argumentos para se contraporem e desmontarem decisões, uma vez que, mais do que claramente caracterizada, a suspeição, a parcialidade de juízes e membros do Ministério Público. Esse é um fator. Outro fator, a meu ver, a influência política sobre algumas instituições chaves, instituições cruciais para o combate à corrupção, como a Polícia Federal, já mencionada pela doutora Fernanda, não é? Como mudou a Polícia Federal, não é? O Ministério Público, a Procuradoria-Geral da República e, de certo modo, o COAF, a Receita. Em alguns casos, não por interferência política direta, mas até pela busca por meios legais ou judiciais de impedir o livre trânsito de informações entre essas instituições, o intercâmbio de informações e a transparência de informações, que é fundamental para o combate à corrupção. Em terceiro lugar, orientação antitransparência, que passou a predominar no governo, onde se faz uso hoje até de um outro instrumento legal da maior importância,
que a Lei Geral de Proteção de Dados é usada como biombo para impedir a transparência. Argumenta-se com a impossibilidade de abrir as informações com base na Lei Geral de Proteção de Dados. Pelo amor de Deus, ó. Claro que não são incompatíveis as duas leis. É claro que sempre se soube que há uma coisa em direito chamada ponderação de princípios, e é assim que se resolvem os eventuais conflitos, ponderando em cada caso, em alguns casos que são realmente limítrofes, onde se contrapõe o direito à privacidade, como, por exemplo, a CGU foi levada a ter que decidir um caso bastante de grande repercussão, né? Aquele relativo às cartas do Mário de Andrade ao Manuel Bandeira, hoje na posse de uma instituição pública, que é a Fundação Casa de Rui Barbosa. As cartas revelavam segredos, peculiaridades da orientação sexual, portanto, da vida íntima do Mário de Andrade. Ao mesmo tempo, havia solicitações pela Lei de Acesso à Informação a se ter acesso a essa informação. Foi um debate que durou muito tempo, passou por várias decisões e escalões recursais dentro da administração e acabou sendo decidido em favor da divulgação, tendo em vista que a pessoa já não era uma pessoa viva que esteja entre nós, o tempo já passado, a mudança dos costumes, não é? Permitindo que isso se abrisse essa informação. Outro caso muito famoso é o caso das biografias não autorizadas. Acabou também sendo decidido aí pelo Supremo em favor da abertura da informação. De modo que a postura antitransparência absolutamente não se justifica. Os casos limítrofes têm que ter sua solução cuidadosa, como nesses exemplos que eu dei. Agora, um problema mais grave em termos de retrocesso do que essa disposição antitransparência que se percebe hoje nos órgãos públicos. Qual é o problema? É um problema não apenas de não dar as informações que o governo detém, mas de disseminar informação falsa, o que é mais grave ainda, e que é algo que não foi imaginado há 10 anos atrás, quando se elaborou a Lei de Acesso à Informação. Quem sabe seria oportuno acrescentar no artigo 5º da Constituição, além do direito à informação, o direito à verdade, o direito à informação verdadeira. Porque o que se vê hoje é o patrocínio governamental da disseminação de fake news. Isso potencializado pelo enorme poder das redes sociais, representa, por vezes, risco à vida humana, como aconteceu durante a pandemia, nos primeiros tempos da pandemia, com a insistente divulgação de fake news, de informações falsas, dizendo que quem tomasse vacina podia virar jacaré, e outras coisas que entraram para o folclore nacional. Mas isso não é folclore, isso é coisa muito séria, não? Então, algumas questões, a meu ver, precisam da atenção maior. Eu estou vendo que o meu tempo já está se esgotando, pela fisionomia do Felipe ali, muito educadamente me sinaliza nessa direção, de modo que a parte final do que eu iria comentar, quem sabe fica para outra oportunidade, ou talvez para as alegações finais. Muito obrigado, desculpem o excedente de tempo. Obrigado, ministro. A gente vai ter mais alguns minutos, sim. Acho que você fez uma excelente retrospectiva regulatória, né, do sistema de integridade brasileiro. Acho que foi uma aula, realmente, e da análise crítica sobre a situação atual e dos alguns retrocessos que a gente está vivendo. Então, eu queria, assim, caminhando para esse final, ouvir de vocês quais seriam os próximos passos para a evolução da agenda de integridade
e para também, de certa forma, mitigar esses retrocessos, né? E aí, tanto analisando do ponto de vista do âmbito público, mas também da atuação do setor privado, né? Fernanda, por favor. Tá no mudo o microfone. Tá mudo. Desculpa. É a frase mais falada na pandemia, né, que está no mundo. Então, acredito que, apesar desses retrocessos, né, houve importantes e sólidos desenvolvimentos, né, ressaltados pelo ministro, das instituições, né, e arcabouço legislativo de combate à corrupção, né, isso não tem como voltar, né, já são instituições sólidas e mudanças de cultura também nas empresas, né, como eu falei anteriormente, que também é um fato. Acho que a gente ainda tem muito chão pela frente, né, mas a gente vê que as empresas continuam buscando melhorar seus programas de compliance e têm extrapolado. Então, além delas passarem a se preocupar com o programa, elas também acabam atuando em advocacy, por exemplo, ou em ações coletivas. Eu acho que, como perspectiva, eu acho que isso vai estar vai ser muito central na atuação das empresas, né? A gente percebe que essas ações em que não só há preocupação com o programa de compliance da empresa, mas também, por exemplo, com o setor de atuação da empresa, então, documentos e iniciativas relacionadas a isso, e como eu mencionei, né, principalmente com relação à CGU, ainda há órgãos que continuam bastante atuantes, e a expectativa é que continue assim, né, inclusive com relação a essa atuação da CGU que vem aumentando ano a ano, a gente costuma aconselhar os nossos clientes, né, já deixar o relatório de perfil e conformidade preparado, para caso precisem, né, espero que não, mas se precisarem já está tudo pronto. E um outro ponto que eu queria trazer, né, e até ouvir os comentários do ministro, é com relação ao plano anticorrupção, né, para o período de 2020 a 2025. Então, foi feito um diagnóstico do sistema anticorrupção, e a partir desse diagnóstico, né, foram propostas ações muito específicas para aprimorar o mecanismo de combate à corrupção, avançar no aperfeiçoamento da legislação anticorrupção e também relacionadas ao atendimento de recomendações internacionais. Então, quando a gente vê esse plano, a gente percebe ações muito específicas, inclusive a indicação dos responsáveis e prazo para cumprimento, né? Então, por exemplo, tem ações relacionadas à publicação de um painel de recomendações desses foros internacionais, né, para permitir o acompanhamento das recomendações recebidas dos órgãos de avaliação da implementação das convenções internacionais, como o CDE e ONU, realização de estudos de alteração da legislação anticorrupção, atualização também de normas relacionadas e materiais, né, relacionados à implementação e avaliação de programas de compliance. Então, a gente vê que, apesar desses retrocessos, a agenda ainda continua bastante atuante, né? Há também inúmeros projetos de lei em andamento, em tramitação, referente à regulamentação de lobby, criminalização da corrupção privada, também projetos que fomentam a criação de áreas de compliance nas empresas, aprimoramento das sanções, né, às pessoas jurídicas e agentes públicos, enfim, a gente percebe que, apesar dos retrocessos, ainda continua, a agenda anticorrupção ainda continua bastante atuante e precisa ser fortalecida, principalmente, né, pela atuação também das empresas. Obrigado, Fernanda. Ministro, por favor. Pois não. Eu, em termos de alegações finais, eu acrescentaria a ideia do Felipe, que nós nos concentremos agora em sugestões, não é, para o futuro próximo, não é? Como, digamos assim, como compensarmos as dificuldades atuais e sairmos aí de alguns
moções de retrocesso. Eu diria o seguinte: do ponto de vista empresarial, é verdade que praticamente nada de iniciativa governamental aconteceu de importante, a não ser uma lei restrita a questões de desburocratização, não é? Chamada Lei do Ambiente de Negócios, Melhoria do Ambiente de Negócios, não é? Não que não tenha importância aquilo, mas que não alcança o cerne dos problemas. Tratou essa lei da facilitação para a abertura de empresas, da proteção ao acionista minoritário, da recuperação de ativos, desburocratização, enfim. Eu me refiro à Lei 14.195. As empresas, independentemente do governo, independente de políticas públicas governamentais, elas sim é que, por iniciativa própria, têm crescentemente contribuído para o avanço no Brasil, a generalização da adoção de programas de integridade ou de compliance, com uma exigência de mercado, exigindo umas das outras. Claro, começando com as grandes empresas multinacionais e as grandes empresas nacionais também, exigindo de seus fornecedores, de suas prestadoras de serviço, adoção de programas de compliance. Por que isso? Reflexo da Lei Anticorrupção, Lei 12.846, que instituiu o regime de responsabilidade objetiva, estendendo essa responsabilização a atos praticados até mesmo por quem não tenha nenhum vínculo com a empresa, que não seja empregado, nem colaborador, nem procurador. Basta que seja um intermediário, basta que seja um prestador de um serviço. Se ele cometer uma irregularidade, praticar um suborno, a empresa vai responder. De modo que isso tem ampliado muito a adoção de programas de compliance, está na faixa mais média de empresas, claro, não se chegou ainda nem de longe ao universo maior, pequenas e micro, como comentou o Felipe, sem dúvida. Mas nessas faixas um pouco maiores de negócios, vem crescendo essa implementação de programas de compliance como decorrência de exigência do próprio mercado. Seja porque uma empresa maior a quem eu quero fornecer com minha empresa média, ela vai me exigir que eu tenha programa de compliance, ou mostre no cadastro dela, como o caso da Petrobras, estou cadastrado como uma empresa que já foi submetida a uma due diligence, por exemplo, ou diretamente como ganho de imagem até, em termos de mercado, como ganho de reputação. Uma outra característica dos tempos atuais, eu acredito que vai ainda se prolongar por algum tempo, são duas espécies de correção. Uma, as correções no nosso subsistema anticorrupção, porque, como é natural, com um sistema composto por diplomas legais, legislativos, editados em épocas distintas, não foram editados de uma vez, não foram elaborados por uma só pessoa ou comissão, então não tem uma integração de consistência absolutamente lógica e racional, claro que não. Então tem arestas, tem pontos que precisam de melhor ajuste, com certeza. Um deles é o problema da independência de instâncias, que ainda propicia a ocorrência de penalidades repetitivas, do chamado bis in idem, né? Negando um princípio de direito, que é a proibição do bis in idem. A recente lei da improbidade administrativa procura corrigir isso no que se refere a ela. Mas é preciso cuidar disso também em relação às demais leis que integram o sistema anticorrupção.
A outra dimensão das correções a que eu me refiro é consequência dos excessos praticados à luz da legislação disponível. E agora eu me refiro não apenas à lei anticorrupção e à lei das organizações criminosas, no seu mau uso pela Operação Lava Jato. Não, não é só isso, não. Casos que não têm nada a ver com a Operação Lava Jato. Existem centenas, se não milhares, de ações de improbidade administrativa onde pessoas foram condenadas sem caracterização de dolo. Somente agora, na nova lei, está posto como exigência genérica para os 3 tipos de ilícito. O do artigo 9º, que é o enriquecimento ilícito, o do artigo 10, que é lesão ao erário, o artigo 11, que é o dos princípios. Agora, é necessário que o Ministério Público faça o esforço que tem que fazer para demonstrar que houve dolo. Não é ficar no conforto de não investigar as coisas, simplesmente fazer a acusação gratuitamente e lograr êxito no julgamento, em grande parte por conta do clamor social, da pressão da opinião pública, faz com que muitos magistrados covardes, nos mais diversos níveis, se dobrem à pressão da opinião pública e condenem pessoas inocentes. Então, tudo isso, nós estamos percebendo que há um movimento de correção. É claro que isso permeia com interesses outros, daqueles que realmente são culpados de ilícitos, né? Que, no ensejo dessa correção de rumos, podem ser beneficiados. Seja como for, as correções, a meu ver, devem ser feitas. Muito obrigado, Fernanda. Obrigado, ministro Jorge Raggi. Agradecemos pela participação de vocês, de todos que estão nos vendo. Se você gostou dessa nossa conversa, deixe sua curtida, o seu comentário e se inscreva no canal do Ethos para você receber as notificações e acompanhar todos os painéis. Todo o nosso conteúdo da conferência está disponível na playlist Conferência Ethos 2021. Até a próxima. A transformação dos minerais está na essência dos objetos e do modo de vida contemporâneo. A mineração produz a matéria-prima presente em quase todos os produtos que utilizamos hoje e que vamos fabricar no futuro. E para a Anglo-América, a mineração existe para melhorar a vida das pessoas em todos os sentidos. No Brasil, produzimos minério de ferro em Minas Gerais e níquel em Goiás. Em 2014, o Sistema Minas Rio foi inaugurado. Essa operação integra todas as etapas: lavra, beneficiamento, transporte por mineiroduto e embarque no Porto do Açu. Em Goiás, temos operações nas cidades de Barro Alto e Niquelândia, onde produzimos ferro-níquel, material utilizado para a fabricação de aços inoxidáveis. Temos como meta sermos líderes globais em mineração sustentável. Isso significa, por exemplo, sermos uma empresa que colabora com a construção de comunidades prósperas, com foco em educação e saúde, e com um meio ambiente saudável, buscando reduzir o uso de água e as emissões de carbono nas operações. E assim, com compromisso e transparência, oportunidades e possibilidades de crescimento são criadas para todos os municípios e regiões que hospedam nossas operações. Anglo-América, mineração e pessoas que fazem a diferença.
Todos os dias, criamos embalagens infinitamente recicláveis e contribuímos de diferentes formas para a sustentabilidade ambiental, social e econômica do planeta. Grande parte dessa contribuição está na forma como tratamos uns aos outros e abraçamos as diferenças de ideias, comportamentos e atitudes. Porque na BOL somos uma só família, uma família que cultiva culturas, valoriza sotaques, respeita orientações, incentiva opiniões. Aqui, todos sentem que pertencem à empresa. Aqui, a nossa natureza inclusiva será para sempre infinita. E o que criamos pode até mudar, mas o que fazemos e como fazemos sempre fará a diferença. A gente não consegue acelerar o tempo, mas podemos acelerar ainda mais as nossas ações, usando o tempo que nós temos hoje para transformar o futuro. Por isso, a Braskem, alinhada com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU para 2030, assumiu novos compromissos com as pessoas e com o planeta. Trabalhando em 7 dimensões diferentes, temos muitas metas para os próximos anos. Entre elas, a eliminação de resíduos plásticos, a ampliação do portfólio I'm Green, nosso plástico feito de material renovável e reciclado, a promoção da diversidade, equidade e inclusão e a neutralização das nossas emissões de gás carbônico até 2050 para combatermos as mudanças climáticas. Vamos transformar o mundo em um lugar mais sustentável para todos, deste tempo e dos próximos. Braskem, um futuro mais sustentável hoje. A Equinor e o Brasil estão completando 20 anos de histórias. E o que essa parceria tem produzido? A. Tecnologia para redução de carbono. B. Igualdade e oportunidade para todos. C. Investimento em energias renováveis. D. Transformação na vida de milhares de brasileiros. A resposta é tudo isso junto. Essa é a energia que vai levar a gente muito mais longe. Energia com E, de Equinor. Brasil. O que essa palavra representa para você? A ideia de Brasil, assim como a de qualquer outro país, está em constante evolução. Somos muitos, somos diversos, somos movimento. E aqui na Gol, desde a nossa primeira decolagem há quase 20 anos, promovemos uma dessas versões de Brasil. Aquela que vê potência no encontro entre a simplicidade e a coragem da sua gente e sua intrínseca capacidade de inovar e produzir cultura, conhecimento e riqueza. Esse Brasil é forte e existe em cada um de nós, nas grandes metrópoles do interior, na imensidão de nosso litoral e de nossas florestas. Nos últimos meses, experimentamos diferentes tipos de saudade, das atividades mais corriqueiras àquelas que nem sabemos descrever direito. Deu saudade de encontrar o Brasil. Ele está e sempre esteve aqui, pronto para superar desafios e te acolher. Nós conhecemos esse Brasil melhor do que ninguém. Sabemos que caminhamos em direção a tempos melhores e por isso convidamos. Venha matar as saudades do Brasil. A Hydro é líder industrial que constrói negócios e parcerias para um futuro mais sustentável. Desenvolvemos indústrias que fazem a diferença para as pessoas e para a sociedade. Transformamos recursos naturais em produtos e negócios relevantes para as pessoas, em um local de trabalho seguro e protegido para nossos 34 mil empregados em mais de 40 países. No Brasil, estamos presentes em toda a cadeia do alumínio, com a extração da bauxita, refino da alumina e a fabricação do alumínio primário no Pará, e as fábricas de extrusão em São Paulo e Santa Catarina. A Hydro está comprometida em liderar o setor na criação de um futuro mais sustentável, criando sociedades mais viáveis ao desenvolver recursos naturais em produtos e soluções de maneiras inovadoras e eficientes. Qual é o futuro que queremos? Uma coisa é certa: o futuro depende da forma que lidamos com o presente, do potencial dentro de cada um para inspirar, evoluir e transformar, para construir um mundo mais sustentável, ético e inclusivo. E o nosso compromisso é ser um agente dessa transformação. É isso que chamamos de impacto positivo. Impacto positivo é para todos.
Por isso, compartilhamos esse novo jeito de existir no mundo, assumindo compromissos publicamente com um olhar transformador que é parte da nossa essência. Dos produtos que oferecemos, às causas que defendemos. Impacto Positivo é do Itaú, feito para você. Neste exato momento, estamos na mesa de milhares de pessoas ao redor de todo o mundo. Começamos com um propósito que é hoje construído por mais de 30 mil pessoas nas Américas do Sul e do Norte. Como a maior produtora de hambúrgueres do planeta e uma das maiores de carne bovina, reunimos famílias, aproximamos amigos ao redor das refeições mais deliciosas em momentos especiais e de alegria. O controle de qualidade inspira nossas ações de proteção ao bem-estar animal, ao meio ambiente e nos faz crescer de forma responsável. Nossas marcas são reconhecidas por seu alto padrão, maciez, suculência e aquele sabor diferenciado, conquistando o paladar de quem é apaixonado por carne, assim como nós. Paradise! Juntos, vamos continuar alimentando o mundo e as futuras gerações.